Boa noite. E deu Deu certo, deu certo. certo. Tá bom o som? Tá ótimo aqui para vocês aí. Então, aqui tá, acho que para mim também. Larissa, doutora Larissa, especialíssima em medicina tradicional chinesa. Grande honra de ter você aqui, Larissa. Foi minha professora, Flávia, Que lá na minha legal. escola de acupuntura. Thalita Macedo, minha paciente querida. Beijo para você, Cris também. Que Então, lindo. pessoal, vou começar a live aqui. Maíra, Heloísa Pellegrina aí, quase que minha xará. Sejam todas muito bem-vindas. Cristina Sayuri, falamos agora há pouco. Bom, vou começar um pouquinho falando para vocês como que surgiu o tema dessa live, né? Na verdade, eu e a Flávia nos conhecemos aí de cursos da vida e a Flávia mandou um WhatsApp para mim e disse: Andréia, o que que a medicina chinesa tem para falar sobre o coronavírus? Né, Flávia? E, Exatamente. e aí, então, vou começar essa live desse jeito. Falei, ah, que boa pergunta. E aí nós começamos a conversar e ela achou interessante. Nós fizemos uma live, eu e a doutora Tatiana, um tempo atrás, falando um pouquinho para vocês por que será que a China foi escolhida, ou escolheram a China, né, para começar aí o coronavírus. Então, lá está a live, está gravada lá no YouTube. E agora eu vou passar a palavra para a Flávia, vou pedir para ela se apresentar para vocês. Então, vocês já me conhecem, eu sou fisioterapeuta, e foi a partir dos estudos da medicina tradicional chinesa, entrei aí com uma pós-graduação, fiz uma pós-graduação extensiva em um lato sensu em medicina tradicional chinesa, que a minha mente se abriu e eu comecei a entender melhor o comportamento das doenças, e aí fui dando sequência aos estudos. Então, agora eu passo a palavra para a Flávia para ela se apresentar para vocês. Boa noite todo mundo. Nossa, que honra, quanta honra. Muito bom estar aqui. Então, né, como a Andrea havia dito, eu também sou fisioterapeuta de formação. E desde que comecei a ter contato, né, com a nova medicina germânica e fiz essa formação, a gente vai ficando cada vez mais fascinada, né, Andréia, por toda essa área das terapias integrativas. E comigo não foi diferente, né? Então hoje a gente está aí dentro das bioterapias, né? E para contribuir também, né? Embora que a Andrea também tenha formação em nova medicina germânica, então acho que vai ser bem bacana o que a gente tem para trazer. Na verdade, a gente estava conversando, né, Andrea, e o quanto faz sentido, o quanto medicina tradicional chinesa, nova medicina germânica falam a mesma língua, né? Dentro de outras terapias também a gente percebe que é um universo muito rico onde as informações elas se casam, elas se complementam. Então isso é realmente muito fantástico, né? Sim, e aí nós com uma conversa de WhatsApp surgiu então o tema dessa live. Verdade. É, Então a Flávia vai falar um pouquinho para vocês sobre a nova medicina germânica. Dentro da nova medicina germânica, que eu também tive a grande oportunidade de estudar e conhecer, nós temos as 5 leis biológicas. Então, leis, o que são leis? Leis são regras que não mudam. Então, aí o Dr. Hammer, que acabou descobrindo, na verdade, ele foi o descobridor de tudo isso. Então, ele que descobriu e escreveu sobre as 5 leis biológicas. Por que que é importante falar das 5 leis? E a Flávia vai falar um pouquinho para vocês das 5 leis, para eu entrar depois com a medicina chinesa. Porque foi como ela falou, são terapias totalmente diferentes, né? Enquanto a medicina germânica está falando das leis biológicas, a medicina chinesa está falando da energia, do qi, do sangue, de mover a energia. Então, são conceitos completamente diferentes, porém, eles falam apenas uma língua diferente e chegam no mesmo lugar.
Então, para se entender a parte dos vírus, das bactérias, dos micróbios, não tem outro caminho senão a gente não começar essa live falando rapidamente, resumindo aí as 5 leis biológicas. Não é isso, Flávio? Exatamente. Então, como a Andrea disse, né, a nova medicina germânica, ela teve origem, né, através do Dr. Hammer, que foi um médico oncologista, um médico alemão, onde, a partir de um evento inesperado, impactante, ele foi diagnosticado de um câncer testicular. Então, partindo do pressuposto, né, do entendimento que ele, enquanto médico oncologista, onde se apresentava totalmente saudável, ele teve um start. Não, pera lá, será que tem alguma relação após eu ter passado por esse evento, né, que foi impactante, inesperado para mim, ter apresentado o câncer testicular? E foi aí que deram início aos estudos. Então, ele analisou mais de 40 mil, ele fez mais de 40 mil análises, né? Dentro dessa análise, onde tinham tomografia, onde apareceram alguns sinais no cérebro, ouviu também os seus pacientes, e aí foi desenvolvendo o estudo da nova medicina germânica, e foi onde originaram as 5 leis biológicas, que nada mais são, assim, a primeira lei biológica, ela se trata do famoso que a gente, né, que está dentro das novas medicinas germânicas, a gente fala muito, que é o famoso DHS, né? E o que seria esse DHS? Esse DHS é o exato momento, aquele momento onde o indivíduo ele passa por algum evento impactante, inesperado, né? Então, a partir desse evento, ele faz alguns registros, e através desse DHS, onde a gente detecta através do sistema nervoso autônomo. E esse DHS, ele é interpretado em 3 níveis, né? Onde vai estar ali o psique, né? O corpo, né? E aí, então, essa primeira lei biológica é em cima desse evento, né? Onde a gente Isso. entende que ele antecede por alguma situação emocional. E aí, Então, vou puxar esse gancho para dizer que, em cima do que o Dr. Hammer deixou na primeira lei, eu já vou fazer o link com a medicina chinesa. Então, chamou-se de DHS em homenagem ao filho do Dr. Hammer, então que se chamava Dirk, e que morreu inesperadamente após um acidente. Ele foi baleado e a história conta que ele morreu nos braços do Dr. Hammer, então foi um choque para o Dr. Hammer. Então o Dr. Hammer, após esses registros, colocou esse nome de DHS em homenagem ao filho dele, que significa Síndrome de Dirk-Hammer, né? Então de trás para frente, DHS. E aí veio o jeitinho brasileiro de interpretar isso, para que vocês não esqueçam, porque às vezes vai esquecer o nome da síndrome, o dia, a hora e o segundo. Qual foi o dia, a hora e o segundo que isso impactou? E como a Flávia disse, que impacta no cérebro e vai para o órgão, então esse momento desse choque, ele vai impactar realmente no sistema nervoso e vai manifestar em algum órgão. Porque ele gerou uma emoção. E em cima disso, o que a medicina chinesa fala? A medicina chinesa trata o paciente em cima das energias Yin e Yang, que nós precisamos estar em equilíbrio com essas energias, e em cima dos 5 elementos da natureza. Era para eu trazer a minha mandala dos 5 elementos, mas eu esqueci lá no consultório. Eu estou em casa agora, nesse momento. E a mandala dos 5 elementos, o elemento madeira, fogo, terra, metal e água, onde cada elemento, ela tem uma emoção. Então, qual foi a emoção que foi sentida no momento do trauma? E isso o chinês já fala há mais de 5 mil anos. E a medicina germânica tem 38 ou 39 anos, né? Que o evento com o filho do Dr. Hammer foi em 1900, não, tem um pouquinho mais, foi em 1978 e ele começou os estudos dele em 1980. Né? Então, a gente estamos falando de 40 anos. 40 anos de descobertas perto de 5 mil anos.
Onde nós vamos falando o quê? De uma emoção que causou um trauma. E aí entra na segunda lei. Então, e aí essa segunda lei, né, ela é conhecida como a lei bifásica, onde ela vai determinar duas fases, né? A primeira fase seria a fase ativa do conflito, né? Onde a gente entende que o indivíduo, ele após ter feito o DHS, então nesse momento, nessa fase onde ele ainda está vivenciando esse estresse mental, a gente determina como sendo a primeira fase dentro da segunda lei, né? E a segunda fase, ainda dentro dessa segunda lei, ela já é uma fase onde a gente determina que é a fase de recuperação, né? A fase que a gente fala dentro dos estudos é a fase de PCL, que nada mais é a fase de reparação, a fase de cura, onde nesse momento ele também pode se apresentar alguns sintomas, né? Então, essa fase de recuperação, que é o que a gente, é o que vai determinar para a gente, que nós costumamos falar que após a nova medicina germânica, a gente entende que a gente não rotula doenças, né? Não rotula patologia, justamente porque a explicação, né, de que quando há a presença dos sintomas é porque é a fase de recuperação. É a fase onde a gente entende que nós, indivíduos todos, sem distinção, a gente tem esse poder da autorregeneração, da autocura, né? Então, o que Exatamente. a gente vê de sintomas, a gente já consegue, através desses estudos, entender o que é que esses sintomas estão querendo nos dizer, né? E não Sim. focar e ter aversão à patologia em si. Então, E aí em basicamente, essa cima, segunda lei. isso. E aí em cima da segunda lei, da nova medicina germânica. Então, para quem entrou agora, nós estamos falando do coronavírus em cima da medicina germânica e a medicina chinesa. E a Flávia está explicando aqui um pouquinho das 5 leis biológicas, e em cada lei biológica eu estou entrando e fazendo o link com a medicina chinesa, para a gente chegar lá no vírus e você entender o motivo, né, e para você não temer sobre o coronavírus. É essa mensagem que a gente quer deixar para você. E nessa segunda fase que a gente tem, nessa segunda lei, que a gente tem a fase ativa e a fase ativa é a fase do conflito e nós temos a fase do pós-conflito, nós temos uma desorganização, segundo a medicina chinesa, das energias. Então, é a hora que o meu paciente, é a hora que o organismo perde esse equilíbrio das energias yin e yang. E aí nós vamos trabalhar nesse paciente, aplicar ferramentas, usar técnicas, falando da medicina tradicional chinesa, várias ferramentas, onde nós vamos promover, através da aplicabilidade da medicina tradicional chinesa, restabelecendo o fluxo de energia, fazer esse yin yang voltar a trabalhar de uma forma harmônica, trazendo então de volta a vitalidade, a homeostasia, o equilíbrio para esse paciente, porque ele passou por um choque emocional lá na primeira lei que desestabilizou. E agora ele está na fase aí ativa, pós-conflitual, onde ele apresenta sintomas e eu tenho que restabelecer tudo isso. Então é muito legal trabalhar com as duas medicinas aí, a germânica e a chinesa. E aí, terceira lei biológica. Então, aí só fazendo um adendo, é interessante o ponto de vista de que fica muito fácil a gente entender que sempre quando fala, né, tem até aquele clichê, né, que para fazer um reparo faz primeiro tem toda uma desorganização, né, André? Então, faz todo sentido quando a gente entende a partir dessas explicações que você falou, do desequilíbrio de Yin Yang e também dessa segunda lei biológica, né? Onde Perfeito. aquele caos está acontecendo, mas é porque tem um sentido, né? Tem uma vantagem Perfeito. biológica. É. Sim. Então, aí a gente vai para a terceira lei biológica, onde Dr. Hammer, na terceira lei biológica, ele separou as camadas embriológicas, né? Então, assim, todas as células do nosso corpo, elas foram divididas em 4 tecidos, que é basicamente os tecidos que a gente estuda e trabalha dentro da nova medicina germânica.
seriam tecido do endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma, onde cada um desses tecidos embrionários, eles traz consigo um contexto, né, relacionado a algum sentimento. E aí é que entra no que eu falo que começa a ser muito fascinante, né? A hora que você começa a fazer relações e começa a entrar dentro desses sentidos, onde tudo faz sentido, é que é o fantástico. Você começa a descobrir, a desvendar que cada sintoma ele está dentro de um tecido, né, Andréia? E o quanto faz sentido dentro da história que o indivíduo, que o paciente vivenciou, né, experienciou. Então, o quanto Sim. isso faz E o relação que é é, fantástico. exatamente como a Flávia falou. E o que é importante aqui na terceira lei é que o Dr. Hammer dividiu, na verdade, né, a parte da embriologia, o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Ele só dividiu o mesoderma por uma questão didática, para ficar mais fácil e a gente entender os conflitos, né? Mas essa é a própria, são os próprios estudos da embriologia. Ele era médico, então ele tinha conhecimento da embriologia. E como a Flávia falou, esses tecidos eles vão trazer na hora do choque, qual tecido vai impactar no paciente? Devido à sensação, né, essa emoção e essa sensação. Então, na medicina germânica, vem o sentimento, se ele se sentiu como um abandono, se ele se sentiu como uma desvalorização, é isso que vai entrar a terceira lei. E na medicina chinesa, nós vamos falar que o primeiro choque, o que acontece primeiramente com o paciente, é desestabilizando a emoção. Então, no abandono, que seria na medicina germânica, o paciente pode ter se sentido triste, ele pode ter se sentido com medo, né, desse abandono. E aí nós vamos entender onde é que impacta a doença e por que o coronavírus, então, está relacionado às doenças do sistema respiratório. Nós estamos falando de um vírus que acomete o sistema respiratório. E o sistema respiratório, qual tecido embrionário ele está conectado, qual emoção que ela está, que esse paciente está sentindo. Então, existem os tecidos embrionários, as emoções dentro da medicina chinesa, o pulmão propriamente dito, né, que faz parte aí do sistema respiratório. A medicina tradicional chinesa trata como pulmão todo o sistema respiratório. O Hammer não. O Hammer já vai falar do pulmão, do brônquio, do alvéolo, porque há 40 anos atrás, então eu já tinha esse conhecimento maior da medicina. E aonde é que entra o papel do vírus, da bactéria, do fungo? Nós vamos falar do coronavírus, que agora sim, entrando na quarta lei biológica do Dr. Hammer, é que vai entrar o comportamento dos micróbios. Vamos lá. Exatamente. E essa quarta lei, ela é super interessante, né, Andréia? Porque dentro de uma cultura que, né, que a gente foi criado, foram geradas crenças onde a gente tem um pouco de aversão a vírus, bactérias e tal. E aí, a partir dessa quarta lei biológica, que é o que eu falo que é interessante, que o Dr. Hammer, ele identificou qual é o papel do micro-organismo nesse processo de cura, né? Então, ele mostrou que as bactérias, os vírus, né, as microbactérias, os fungos, elas têm um papel fundamental para essa reparação. Então, sendo muitas vezes até responsáveis pela cura. Então, a partir desses conhecimentos, a gente percebe que há toda uma movimentação realmente, né? Então, a gente não precisa ficar assim preocupado com a questão de que esse contato com o vírus é certo de que vai desenvolver alguma coisa. É aí que está a diferença, porque se a gente entende que ela a partir do momento onde a gente tem um terreno fértil, né? Onde a gente passa, por exemplo, por algum evento, algum conflito, onde a gente vai acionar algum desses tecidos, aí a gente promove, desenvolve aquele terreno fértil para aquilo, né? Uma vez que os vírus, bactérias e fungos, os vírus, por exemplo, dizendo propriamente do vírus, né? Que é o propósito dessa live, ele está no ambiente. Então, por que que uns
pegam, outros não, pegam não, na verdade, se reproduz, né? Se manifesta, desenvolve em si, no seu organismo, Sim. e outros E o não. nosso, sim, o nosso organismo é composto de vírus, De vírus, bactérias, bactérias, fungos. O exatamente. coronavírus, ele é essa cepa, né? É uma mutação, então nós temos aí esse novo vírus, que ele é um pouco mais forte, nós já tivemos outros tipos de coronavírus, assim como no passado, a bola da vez. Opa, a bola da vez foi o H1N1, né? E as pesquisas já mostram, eu não sei se todos vocês já sabem, mas que o vírus H1N1, ele é mais forte do que esse coronavírus que agora está aí sendo disseminado pelo mundo. E lembrando que o homem, ele é o hospedeiro, né? Nós estamos transportando esse vírus. E parando para pensar aí sobre esse movimento, sobre muito que tem se falado no coronavírus, se nós estamos em evolução, nós estamos evoluindo, por que que os vírus também não podem evoluir? Não é? Eles também estão na caminhada deles, eles também estão na jornada de evolução. O mundo é assim, tudo vai se transformando, tudo vai evoluindo. E, na verdade, eu acredito que esses vírus, essas bactérias, elas funcionam sim, num primeiro momento, ao nosso favor, porque elas Exatamente. estimulam o nosso sistema imunológico. Então, nós precisamos fabricar anticorpos, porque nós temos contato com o vírus 24 horas por dia. Quando você coloca a mão no celular, quando você esquece de lavar a Maçanetas, sua né? mão para comer, as crianças, quanto que a gente fala para os filhos para lavar a mão antes de comer? Você acha que antes do lanche da escola eles lembram de ir para o banheiro, lavar a mãozinha adequadamente? Né? Eu que tenho E eu ainda um fico, menino, e eu não fico adianta. pensando na minha pequena que chupa dedo. Aí, exatamente, Imagina. né? A gente até fala, é vitamina S. Você conhece a vitamina É. S, Flávia? Vocês Eu conhecem, vivo, pessoal, a vivo vitamina direto aqui em S? casa. Vitamina S é vitamina sujeira. Sujeira. É Isso aí. vitamina S. Não existe, né, vitamina S. Vitamina sujeira. Então, é importante, né? Então, o vírus, ele também está em mutação, ele também está em transformação. Então, claro que nós vamos seguir as medidas de segurança, a prevenção, a higiene, lavar as mãos, né? Ter uma boa alimentação, cuidar do seu sistema emocional, cuidar do seu sistema imunológico. O que que nós podemos fazer para não adoecer? Mas lembrar que o nosso sistema imunológico é que vai combater esse vírus. Na verdade, é isso. Então, a gente não precisa temer, e sim nós precisamos cuidar. E é o que eu falo, mas André, os pacientes têm comentado, o vírus está chegando, o vírus chegou no Brasil, está disseminando. Tudo bem, nós temos pesquisadores, nós temos cientistas que já estão estudando. Aliás, quando ele chegou no Brasil, foi uma pesquisadora brasileira que mapeou o coronavírus aqui no Brasil. Então, eles Foi mesmo. estão estudando uma medicação ou uma vacina, que aí a gente não vai entrar nesse mérito hoje, né, da medicação e da vacina, mas então nós temos que nos acalmar, porque o vírus, ele partiu para uma mutação por conta da sua própria evolução. Vamos olhar para o vírus de uma forma diferente? Né? Eu vi que o meu amigo De uma Alexandre aqui forma entrou na sistêmica, live. né? De uma forma. Olha, você falou tudo. Olha aí, Alexandre. Né? Você entrou na live aqui, boa noite. O Alexandre é constelador. E eu acho que o Alexandre Olha! pode. E você falou agora de forma sistêmica, você nem sabia que o Alexandre é meu amigo constelador. E é Não. isso, a constelação sistêmica vai falar isso. Eu não sou consteladora, mas sempre acabo lendo um pouquinho, até para ajudar os pacientes, né, que falam que constelaram, o que a gente pede para constelar. E, gente, o Exato. vírus tá fazendo a evolução dele também, né? Ele Então tem a vamos sua olhar importância, isso. ele tem um papel, né? Exatamente. A Exatamente. sua Vamos olhar isso contribuição. sim, vamos olhar isso de uma outra forma. Então, e aí a gente chegou na parte dos vírus,
a quinta lei biológica, né, Flávia? O que que é a quinta lei biológica? A quinta lei biológica foi onde o Dr. Hammer deu o real significado biológico, né, para as patologias, digamos assim. Então, aonde ele entendeu o processo de evolução e sobrevivência das espécies. Basicamente, é isso aí, né, que estão E ele ligadas a esse disse, processo sim, e de na quinta lei evolução. ele diz que a doença é um ganho de tempo até que seu corpo tenha energia Exato. suficiente para resolver aquele conflito, aquele DHS lá, aquele trauma, aquele conflito emocional da primeira lei biológica. Né? E se nós Exatamente. vamos falar por que começou na China, a gente fez eu fiz a primeira live com a doutora Tatiana, lembrando que nós estamos numa época de inverno na China, e aí eu vou entrar agora na medicina chinesa, porque o frio, nós temos os eventos climáticos que também podem debilitar a nossa energia. Então, o que debilita a nossa energia, o que promove assim, a doença no sentido da medicina chinesa é porque nós adoecemos, porque nós temos um desequilíbrio energético, por fatores internos e por fatores externos. Então, os fatores internos, realmente, gente, na medicina chinesa é o fator emocional. Né? E os fatores externos são os fatores climáticos. Nós sabemos que o frio pode invadir o nosso organismo pela pele, pelo sistema respiratório, e a gente pode adoecer com isso. E o que está acontecendo na China é que está muito frio, né? E isso propicia o desenvolvimento, o aparecimento das doenças respiratórias. Se não tivermos o campo, o vírus não propaga. Quem disse isso? Opa, Noeli, subiu a aqui. Noeli, Noeli, isso mesmo. exatamente, Noeli. A Flávia tinha falado do terreno biológico. Se não tivermos o campo, o terreno biológico, ele não se propaga. A medicina chinesa vai dizer o quê? Se você não tiver um bom equilíbrio emocional, se você não tiver a saúde física e emocional, você está deixando o seu campo aberto. E aí você vai adoecer, na verdade. Então, o frio e o vento são fatores patogênicos externos que podem entrar em contato com o nosso corpo e adoecer. E aí, o coronavírus, ele é um vírus de sistema respiratório. Na medicina chinesa, o sistema respiratório está no elemento metal e a emoção do metal é a tristeza. Ou seja, eu afirmo para vocês que a tristeza debilita o pulmão. Claro que essa mandala é um pouco complexo, tem são 5 elementos integrados entre si, não é nada cartesiano, mas aqui para a live, para vocês terem uma ideia geral, então assim, nós vamos olhar para a tristeza. E será que o pessoal da China está tão feliz assim ou eles estão tristes? Não é? Passando fome? Sendo super desvalorizados. Olha aí a gente falando do mesoderma novo, para quem é da germânica sabe que vírus, a gente vai falar de 2 tecidos embrionários, que é o mesoderma novo, que são as sensações de impotência ou desvalorização, e Sim. o ectoderma, O ectoderma, que contato e é separação, né? o contato e a separação, ou seja, essas pessoas na China, a gente tem o problema dos abortos na China, né? E isso também no campo transgeracional, né, Flávio? A gente não está falando Exatamente. também porque hoje talvez o número de abortos tenha diminuído, abortos provocados, diminuído na China, mas e as avós, a segunda geração, a terceira geração, a constelação explica tudo isso, né? Isso está na Exatamente. sua memória celular. Então, será que essa pessoa não carrega isso com ela e ela não se sente triste? Quantas vezes todos nós nos sentimos tristes e sem motivo? Tristeza, angústia, aquele aperto no peito que você nem sabe de onde vem. E para quem Exatamente. já fez uso dessas terapias, você vai buscar às vezes histórias da sua mãe, da sua avó. E toda tristeza, toda angústia, ela vai debilitar o pulmão. Por isso que a gente gripa. Gripe é uma patologia muito comum. Muito comum. Exatamente. Ainda se Quem tratando, nunca gripou aqui, levanta a mão. né? Tira a primeira. Quem nunca gripou? Que eu falo assim, às vezes meu paciente, poxa,
cólica no rim, pedra no rim, que dizem que é uma patologia punk, né? Causa aí muita dor, mas eu nunca tive, nunca senti. Então, eu não sei o que é isso, mas eu posso entender a dor dele, mas eu nunca senti. Porém, gripe, eu falo que gripe e dor nas costas, todo mundo já teve um dia. Já teve. Então, são patologias comuns. Por quê? Por causa das emoções, por causa das sensações. Nós estamos aqui para viver emoções. Nós vivemos, né, de conflitos que nos trazem emoções e sensações. Exatamente. E aí a gente vê como tudo faz sentido, né, Andréia? Assim, a gente analisando por cima a China, né, o país, o quanto que tem um governo controlador, onde ali vai ter uma desvalorização em massa, né? Esse próprio controle, a questão do aborto que você falou, que remete também ao tecido de ectoderma, que é contato, separação indesejada, seja no âmbito pessoal, intrapessoal ou transpessoal, né? Transgeracional. O fato é que faz sentido a hora que a gente analisa qual é o sintoma e o que pode estar por trás, né? O que está trazendo junto desse sintoma, a gente percebe o quanto faz sentido realmente, né? O porquê começou na China, né? O porquê começou na China, né? Realmente Faz exatamente fantástico. sentido. Aí, doutora Tatiana entrou na live. Estamos falando aqui da nossa primeira live. Puxou o assunto, puxou o gancho para a segunda live. Exatamente, como se fosse capítulo 2, né? Para quem assistiu e para quem não assistiu, entra no YouTube da Andréia, vale muito a pena, porque de fato é como se fosse uma continuação mesmo, né? A doutora Tatiana lá deu um show da história da China em si, fantástico. Aí a doutora Marcela está perguntando como podemos e como nos prevenir. Então, podemos nos prevenir seguindo de forma cartesiana, de forma ocidentalista, com tudo que a medicina traz para nós. Então, bons hábitos de higiene, né? E cuidados com a sua alimentação, que vai fortalecer o seu sistema imunológico. Uma alimentação equilibrada e bons hábitos de higiene, cuidar da higiene. Isso é a forma que o Ministério da Saúde está falando para nós, que a medicina ocidentalista está dizendo para nós, né? Eu tenho minha irmã médica também, a gente conversa um pouco e isso realmente é o que eles estão passando para os pacientes. Para quem trabalha com a medicina, com essas terapias, na verdade, integrativas, com a medicina chinesa e com a medicina germânica, nós devemos sim cuidar das nossas emoções. Andréia, mas como eu posso me prevenir de um trauma? Não temos como nos prevenir de um acidente, de um choque traumático, assim como o Hammer descreveu e sofreu. Porém, mediante ao evento, para quem conhece Nova Medicina Germânica, mediante ao evento que nós vivemos, que pode ser chocante para nós, a gente pode trazer isso para a consciência e então refletir o que é que eu dou conta de fazer, o que é que eu posso fazer para mudar tudo isso. Às vezes você tem um conflito que pode ser uma briga no relacionamento, uma discussão na sua família, você e seu marido, né? Um casal ali, uma discussão, e aí gera um desconforto, alguém fala alguma coisa, um dos dois fala alguma coisa, e você foi pego de surpresa. Isso já é um motivo para te deixar, já é um DHS, já é um choque emocional. E o que a pessoa falou, você pode se sentir triste, então a emoção que você desencadeou foi a tristeza, isso debilita o seu sistema imunológico, abre o campo, e aí você pega esse vírus da gripe e adoece. Porque como a Noeli falou, nós só vamos pegar o vírus, nós só vamos gripar se o campo estiver aberto. Isso que nós estamos falando é científico. Então, exatamente isso. Nós estávamos falando de um conflito, onde você pode, numa discussão, e aí você trazer como emoção naquele primeiro momento, naquele choque traumático, a tristeza. E a tristeza, ela vai debilitar quem? O pulmão. Então, nós vamos ficar mais propensos a desenvolver patologias do sistema respiratório, que é isso
que a medicina chinesa, né, Lívia, que está aí, ó, quase se formando em medicina tradicional chinesa, também pode colaborar aqui com a gente. Quem quiser deixar comentário, pergunta, pessoal, porque Por daqui a pouquinho a gente já favor, vai encerrar a live. encerrar. Então, nós devemos, como a doutora Marcela, voltando à pergunta da doutora Marcela, como nós podemos nos prevenir? Então, trabalhando em cima das emoções. E aí, falar em emoção, a gente fica aqui até amanhã, né, Flávia? Com Porque, olha, certeza. dá para fazer yoga, dá para fazer meditação, dá para fazer atividade física, dá para fazer uma massagem relaxante, dá para correr suas barras de axis, dá para fazer uma auriculoterapia, a própria acupuntura, dá para fazer Exatamente. Ho'oponopono, dá para fazer Theta Healing. Meu Deus do céu, Meditação, ferramenta, o yoga com meditação, só meditação. Terapia, gente, não acaba não mais. A falta. própria psicoterapia não falta. Todos nós precisamos de um momento nosso, pessoal. Uma vez por Exatamente. semana que seja, 1 hora para você para alguma terapia. Vai Se experimentar, um dia faz conectar, né? barras, isso. Um dia Exatamente. você faz barras, outro dia você faz acupuntura. Vai experimentar para achar o seu caminho. Eu sempre tive muita Exato. dificuldade de ir para academia, ir fazer musculação, era tudo que o pessoal fazia muito antigamente. E eu descobri, e eu consigo hoje falar e afirmar, não gosto da musculação, né? Então me encontrei onde? No yoga. Encontrei porque é uma atividade física, trabalha corpo e mente, então me encontrei realmente no yoga. E tá tudo certo, então eu acho que a vida é isso, é você experimentar. O livro As Exatamente. 5 Feridas Emocionais. Deixa eu ver quem tá falando. Vida Plena Terapias. Aí ela tá falando do livro As 5 Feridas Emocionais. E exatamente, a gente tá falando o quê? Das emoções dos seres humanos, né, Flávia? Exato. E assim, a gente entra naquele bordão da Andrea, todo mundo aqui acho que já Ah, conhece, eu né? adoro. Porque eu puxo até um gancho, O porque meu na mantra, eu verdade falo que é o meu é o seu mantra. mantra. A proposta é essa realmente, que a Andrea falou, né? A gente não tem como evitar o DHS, mesmo porque a gente comentou aqui que é algo inesperado, impactante, chocante, Impactante. né? Exato. Então, você é pego de surpresa naquele exato momento, dia, hora e segundo. Mas, puxando o ganchinho do mantra da André e tudo que foi falado, né, que uma das formas de profilaxia, de se prevenir em pegar, seja qualquer tipo de virose, que está aí no ambiente para gente, é realmente essa questão da gente focar na gente, né? Desse contato, do conhecimento com o nosso corpo, né? Dessa conexão, que as terapias estão aí cada vez Bombando. mais bombando, exatamente. Então, como é, Andréia, quanto mais a gente se conhece, Quanto menos a mais gente você adoece. Isso, meu mantra. Quanto mais Exatamente. você se conhece, Conhece. menos você adoece. E eu quero dizer para E aí eu vocês, até de verdade, continuo. E mesmo ah, que você adoeça, né? Mesmo que adoece, mais fácil se restabelece quando você tem essa oh, consciência, né? Eu gostei, sempre gostei. adoeci. Quanto mais você se conhece, menos você adoece. E se E você se adoece, adoece, mais fácil você se restabelece. mais fácil se você. Então depois você vai escrever e vai colocar sua É, assinatura e vai deixar pra gente com uma foto bem bonita. eu falo. É, E eu falo, gente, eu não sei o que é pegar gripe há muito tempo. De verdade, não é porque a gente está na live. Pode perguntar para o meu filho, para o meu marido. Eu não Eu sei o que é também. adoecer há muito tempo. E eu falo que estudar essas terapias são presentes para mim. Hoje não sei quem me perguntou. Sim. Ah, encontrei uma amiga num supermercado, a gente acabou tomando um café juntas. Hoje é dia de folga lá no consultório, então fui fazer mercado, encontrei uma amiga, nós tomamos café e falei para ela do meu novo curso, da minha nova formação aí que começa o mês que vem, uma formação internacional. E ela disse: "Quando você vai parar de estudar? Pelo amor de Deus, é muito curso". E eu disse: "Esse conhecimento me traz saúde física e emocional, Exatamente. porque é o autoconhecimento, né? Então, a cada Exatamente. choque
a cada choque emocional, a cada trauma, a cada conflito, eu olho para aquilo. Eu olho para aquilo e falo, o que eu deu conta de fazer? Para dizer, gente, que eu não fiquei doente, eu tive o ano passado uma infecção de urina. 3 dias buscando o meu trauma, meu choque emocional, e eu não encontrava o conflito. Né? E aí o Dr. Hermer vai falar que a gente está demarcando o território, infecção de urina. E eu falei, mas onde que eu tentei demarcar meu território? Onde foi que eu senti o meu território abalado? E no terceiro dia eu encontrei. Gente, é uma bobagem. Se eu contar para vocês, eu vou contar para vocês entenderem como é o conflito emocional. Porque é uma bobagem no consciente, mas para o inconsciente é forte. Eu estudei Exato. piano durante 9 anos, eu sou pianista formada, e meu piano está comigo desde os meus 10 anos de idade. Então, eu vou revelar minha idade, já são 34 anos que esse piano mora comigo e é minha paixão. E eu pedi para o afinador vir em casa, afinar o meu piano. Ele já teve um afinador aqui, afinou, o serviço não ficou bom, eu dei um tempinho, chamei outro afinador, e de confiança, uma indicação de uma pianista também, de uma aluna, de uma paciente pianista. E esse senhor, muito bonzinho, ele me disse, olha, o seu piano não tem mais conserto. Já apertei todas as peças aqui, tudo que eu tinha que apertar, o que for estourando de corda, não tem mais conserto, ele já está muito velhinho. E para você deixar ele novo, você vai ter que trocar absolutamente tudo. E não compensa. Você vai precisar com piano novo, não? E aí eu falei, ele falou, ele agora é só um objeto de decoração. Eu ainda consigo tocar, mas algumas notas já estão ficando ruins, ele não durou aí, depois da afinação, ele não durou mais um mês, né? E aí ele falou, investe num piano elétrico, alguma coisa assim, isso aí é um outro assunto. Mas enfim. E aí, a história desse piano é que meu pai comprou para mim com 10 anos de idade, com muito sacrifício. Eu tenho a nota fiscal do piano. Esse piano foi comprado em 18 prestações. Já foi um piano de segunda mão. Então, eu sei toda a história de dificuldade que meu pai fez para me dar esse piano. Então, tem aquele o quê? Aquele apego. E eu cheguei em casa, na casa dos meus pais, e falei isso para ele. Eu falei, pai, tem uma notícia triste para te dar. Meu piano não tem mais jeito, né? E ele falou assim pra mim, foi tudo muito rápido, gente, foi tudo em segundos. Ele falou assim pra mim, vende. Eu falei, não, pai, não tem preço, ele é meu. E foi tudo muito rápido. A minha mãe falou assim, dá pro ferro velho. Eu, não, mãe. Eu acho que a resposta da minha mãe, do meu cunhado, e do meu cunhado, então, foi em maio do ano passado, o meu cunhado falou assim, a festa junina tá chegando. Leiloa. Não, festa junina tá chegando, ele quis dizer, colocar fogo. E eu lembrei disso no terceiro dia, porque nós estávamos na sala em família e o meu olho encheu de água. E a minha vontade foi de chorar. Só que eu segurei, né? Porque se eu falar, nossa, que brincadeira mais sem graça, sabe? Eu fiquei muito chateada com as respostas que eles me deram. E todo mundo caiu na risada quando meu cunhado falou, faz fogueira, né? A festa junina tá chegando, ele falou. Usou a metáfora. Bom, 3 dias depois eu tava com infecção de urina, não sabia por quê, na verdade. E depois eu fiquei buscando o meu trauma, eu não achava, e de repente... Pessoal, quando a gente trabalha com isso, é uma loucura. A informação, ela fez assim, vuf, pro meu consciente. Ela vem. Foi o piano. E agora, para ressignificar? Vocês não sabem o que eu fiz. Nem meu marido sabe, vai descobrir na live agora. Eu fui lá no meu piano, eu abracei, eu beijei o meu piano e disse, você é meu, você faz parte da minha vida, do meu território, e você nunca vai sair daqui, né? Da minha história. Ainda bem que ele não é uma pessoa, porque a pessoa pode querer ir embora por vontade própria, ele é um objeto. E eu disse, você vai ficar comigo até o meu último dia. E eu decidi isso, né? E você tá aqui, eu tô marcando o seu território, faz parte de mim, da minha história, da minha vida. Gente, acabou a infecção de urina. Olha só. Não, é fantástico. E a gente. Demais. E aí, nesse relato seu, fica muito claro, muito evidente que os conflitos, eles são gerados através da percepção realmente do indivíduo, né? Do paciente.
Às vezes a gente até o que alguns alunos, alguns colegas, né, dentro desses estudos sente dificuldade no momento de detectar esse DHS, porque a gente tem que se liberar do julgamento, né, e ouvir realmente a história que o paciente, que o indivíduo está trazendo para a gente. E detectar esse DHS através do sistema nervoso autônomo. E às vezes, até mesmo a pessoa falar, será? É uma coisa, você acha que foi um Uma fato superado, foi bobagem. uma bobagem. Não, mas conta. E a hora que ela conta, o sistema nervoso autônomo tá ali. Pá, pá, pá. A pessoa fala, hã? Tudo É. isso que eu tô passando é por isso. É fantástico. Essa maquininha aqui. É muito interessante. Mas é isso Muito mesmo, bem. quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se permite até passar pelas técnicas, né, para entender, está realmente aberto, né, Andréia, as propostas das terapias faz todo sentido, né, faz toda a Exatamente. diferença, Com certeza. Então porque vai expandir. a gente aconselha que todos estudem, cada um aí dentro do que gosta, dentro da sua área, mas Isso, autoconhecimento você pode fazer, participar de uma palestra, ler um livro, você já está se autoconhecendo. Eu indico para os meus exatamente. pacientes, quando eu vejo que o meu paciente está com muita dificuldade de entender, às vezes, isso que eu estou falando, eu indico para ele ler O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, né? O Joseph Verdade. Murphy faleceu na década de 80, se não me engano. É um livro, de 1800 e bolinha, e é um livro de uma linguagem muito fácil. Então, o meu paciente sai, a maioria dos meus pacientes, numa primeira consulta, já saem com essa indicação de ler O Poder do Subconsciente, onde ali ele também consegue fazer exercícios, o Joseph Murphy deixa alguns exercícios para você fazer antes de dormir, perguntas que você pode Interessantíssimo. fazer antes de dormir em cima dos seus conflitos. E aí, porque o que acontece? Na hora que você dorme, o seu sistema consciente, né, o consciente desliga, você ativa, o inconsciente não desliga, não é que você Não ativa, ele não desliga. desliga. E quando você acorda, na maioria das vezes, você já tem a resposta para o seu conflito. Então, mais uma dica aí. Quando a gente for dormir, trabalhar, fazer a pergunta, o que eu posso fazer, qual é a solução para isso, o que é que eu posso melhorar e mudar, um pouco, naquele momento que você está quase logo para adormecer. Você já está deitado com o seu olho fechado, você já está em alfa, como a gente fala, então está quase adormecendo, é neste momento que você vai fazer a pergunta. Você lança a pergunta. E aí no dia seguinte você acorda e isso funciona, gente. Testa aí que funciona. Sim, Muito bem, então é vamos encerrar a fantástico. live porque a gente já fugiu Vamos. do tema. Espero que, Exatamente. espero que todos vocês tenham gostado. Alguém tem alguma pergunta? Gostaram da live, Vamos. gente? Querem que a gente faça outro tema? Esse tema surgiu depois da live com a doutora Tatiana. E Isso. aí nós começamos a falar da medicina germânica e da medicina chinesa. E falando então do coronavírus. Então não vamos ter medo. O medo também debilita o nosso sistema imunológico e abre o campo. Então, medo é uma Exato. emoção que debilita o sistema imunológico e vai abrir o campo. Então, não vamos ter medo do coronavírus, vamos nos cuidar, vamos nos prevenir e também vamos enviar boas energias, enviar os nossos pensamentos para que os pesquisadores, então, controlem esse vírus, né? Você viu que a China fechou os Exatamente. aeroportos. Então, existe o controle, nós devemos, então, enviar as nossas boas energias para que essas pessoas competentes, então, cuide de tudo isso, cuidando aí das pessoas, cuidando do nosso planeta. E cabe a nós, cada um de nós, fazemos a nossa parte. Ah, lembrei! Sobre a máscara, que eu acho que iam me perguntar, não sei se alguém me perguntou. Pessoal, a máscara, para quem quiser se proteger, que é uma das maneiras de prevenção, que a doutora Marcela também falou, esqueci de falar da máscara, doutora Marcela. Precisa ser uma máscara especial, é a máscara bico de pato. Coloca lá no Google bico de pato. Não é a máscara do dentista, não é a máscara do médico. Claro que aquilo vai prevenir um pouquinho, barrar um pouquinho na hora que você espirra, mas a máscara correta é uma máscara que ela é completamente vedada, se usa em muitos casos de tuberculose, é uma máscara que chama máscara bico de pato, tá bom? E é isso.
Mais alguma consideração, Flávia, Exatamente. para a gente encerrar? Não, foi maravilhoso estar com você. A gente Eu aprende que cada vez agradeço. mais, né? Gratidão. E é isso. Vamos ver se alguém dá uma sugestão aí de uma segunda live, né? Mas eu acho Você que gostou da ficou experiência? muito boa, Que bom, que muito bom. boa. Peço desculpa aí pelo nervosismo de uma principiante, mas foi muito Fica bom. super E tranquila. o que a gente carrega, né, fechando essa live, é que realmente a gente aprende, através desses conhecimentos, a ter um novo olhar, né, Andréia? Um olhar sistêmico mesmo, né? E, Sim, como você disse, se libertar dessa preocupação e desse medo, entendendo que no universo nada é por acaso, né? Então tudo vem para contribuição. Então, exatamente. seguindo Muito, certinho então, a é isso aí. essas dicas que foi passada aqui, tá super tranquilo. Então tá bom. Então agradeço, Flávia, você também pela parceria, por aquele zap que através daquela mensagem de WhatsApp surgiu essa live. Agradeço a presença de todos os colegas aqui, de todos os amigos. E até uma próxima live, pessoal. Boa sexta-feira. Vamos todo mundo jantar agora. E bom final de Exatamente. semana para Bom final todos. de semana. Obrigada pela presença de todos aqui. Um beijo.